Saudações, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Luciano S. Esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais e aqui estamos para mais um vídeo. Antes de começarmos, eu quero pedir para você, que ainda não é inscrito, que faça a sua inscrição e ative o sininho, pois dessa forma você sempre será avisado quando o vídeo novo for lançado. Depois que você fizer a sua inscrição, assista esse vídeo até o final. E se você gostar, só se você gostar, deixe o seu like, pois isso ajuda muito o nosso canal. Aproveite também para escrever nos comentários de que cidade do Brasil ou do mundo você está nos assistindo, pois é sempre muito importante para a gente conhecer você que está aí do outro lado. Então é isso, meus amigos. Sem mais enrolação, põem seus fones de ouvido, apague as luzes e vamos para a história. A nossa primeira história de hoje, a pessoa pediu para não ser identificada. O relato chama-se A Minha Mãe Sobreviveu. E como sempre, pessoal, só deixar um aviso para as pessoas que têm um certo gatilho com histórias de sofrimento humano, tá? Na descrição do vídeo tem a minutagem. É só você pular para a próxima história. Tá bom, gente? Como sempre, novamente, não tem nada pesado, não tem nada muito explícito. É só porque é uma história de sofrimento, né? Tem o seu cunho sobrenatural, mas é uma história de sofrimento humano, tá? Tem gente que não curte, então eu tô deixando esse aviso aqui, tá bom? Vamos lá. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos do canal. Eu gostaria de permanecer no anonimato, pois o que eu vou contar é uma história muito pessoal, e nem todo mundo na minha família conhece essa história. Meus amigos, vocês não fazem ideia do que é ter 12 anos e carregar um segredo tão sujo, tão pesado, que te faz querer sumir do mundo só para esquecer que você existe. Essa frase não é minha. Quem dizia isso era a minha mãe, sempre do mesmo jeito, com a voz baixa e assustada, como se ela tivesse medo de alguém ainda escutá-la. Ela só começou a falar sobre isso depois de muito tempo, quando já não tinha mais ninguém para ameaçá-la. Mesmo assim, nunca foi fácil ouvir. Minha mãe nasceu no começo dos anos 40 e cresceu na década de 50, numa realidade que hoje muita gente não consegue nem imaginar. Ela era filha única de um casal muito pobre, daqueles que viviam de favores, mudando de canto conforme aparecia serviço. Os pais dela aceitavam qualquer coisa, porque escolher trabalho significava passar fome. A minha avó vivia doente, sempre com dores, sempre tomando remédios que os vizinhos doavam para ela, ou então tomando chás de ervas, mas que mal faziam efeito. O que manteve os três juntos por um bom tempo foi um trabalho de caseiros em um sítio isolado, longe de tudo, pertencente a um homem importante da região onde eles moravam na época, numa cidade no interior de Goiás. Eles moravam numa casa pequena, com 4 cômodos mal divididos, a parede fina e um telhado bem velho. Mesmo assim, meus avós diziam que aquilo era uma bênção. Minha mãe dizia que cresceu ouvindo que ela deveria agradecer e que ela tinha sorte. Hoje ela fala isso com amargura, como quem entende tarde demais o peso dessas palavras. O dono do sítio era casado e tinha uma filha da mesma idade da minha mãe. As duas brincavam juntas, corriam pelo mato, inventavam coisas com galhos, fingiam uma infância que parecia normal. Ele sempre aparecia como um homem educado. Ele falava baixo, sorria fácil, tratava meus avós com uma cordialidade que enganava. Ele parecia alguém bom. Minha mãe sempre fazia questão de repetir isso. Parecia. Tudo começou num dia qualquer. Ele levou as meninas para tomar sorvete e, na volta, deixou a filha na casa da avó. No carro, ficou só ele e a minha mãe. Ela tinha 12 anos. Foi nesse trajeto que ele disse que se ela abrisse a boca, os pais dela perderiam o trabalho, a casa e tudo mais. Ele disse que ela iria para um orfanato e que ninguém iria acreditar numa menina pobre contra um homem conhecido. Ela contou que não chorou na hora,
mas que o corpo dela tremia dos pés à cabeça. A estrada parecia não acabar nunca, e quando ela chegou no sítio, a infância dela já tinha ficado para trás. Depois disso, virou rotina. Ele ia buscá-la sempre com a desculpa de que ela iria brincar com a filha dele. Meus avós viam aquilo como gentileza. Minha mãe se calava. O silêncio vinha do medo, da vergonha e principalmente do amor que ela sentia pelos pais. Ela acreditava que estava se sacrificando por eles. Com o tempo, ela foi mudando. Aos 15 anos, ela já não sorria. Ela passava horas sozinha perto do rio chorando escondida. Ela se sentia suja como se a culpa fosse dela. E foi nesse mesmo rio que outro funcionário do sítio também se aproveitou dela. Ela conta isso sem emoção, como se estivesse narrando a vida de outra pessoa. Ela disse que não gritou, que não reagiu. A dor já era antiga. A ameaça de morte feita depois só confirmou que aquele lugar era um inferno sem saída. Um dia, ela chegou em casa decidida a contar tudo aos pais. Ela disse que não se importava mais com as consequências. Ela queria apenas que aquilo acabasse. Mas quando ela entrou na cozinha, ela disse que encontrou a minha avó caída no chão. Um infarto fulminante. Uma morte rápida e sem aviso. Minha mãe dizia que naquele dia ela sentiu que tinha sido castigada por ter pensado em tentar contar tudo. 2 semanas depois, veio a morte do meu avô. Disseram que foi acidente. Disseram que ele saiu para pescar com o patrão e outros funcionários. E segundo eles, ele ficou bêbado, caiu no rio e se afogou. Minha mãe nunca acreditou nessa versão. Não houve investigação. A palavra deles bastou. Sozinha no mundo, ela foi levada para a casa do patrão e da esposa. Disseram que era caridade. Na prática, colocaram minha mãe de volta no mesmo lugar, só que agora sem ninguém para protegê-la. E não era mais um só. Ela dizia que a casa parecia respirar errado à noite, como se as paredes soubessem de tudo. Foi ali que o sobrenatural começou a aparecer. Certa noite, ajoelhada no quarto, ela conta que rezou pedindo para morrer. Ela pediu para a mãe ir buscar ela. Foi quando ela sentiu uma presença ao seu lado. Ela não ouviu passos, não viu a porta abrir e quando ela olhou, a minha avó estava ali. Ela não sorria, ao contrário, ela chorava. Das mãos dela escorria um sangue que pingava no chão, mas não fazia barulho. Minha mãe dizia que não sentiu medo, só um desespero profundo. Logo depois veio uma dor forte na barriga. Ela disse que sentia uma cólica fora do normal. Ela não sabia, mas ela estava grávida e perdeu o filho sozinha, escondida, segurando um pano na boca para não fazer barulho. A imagem da mãe permaneceu ali até tudo terminar. O tempo seguiu. No dia do casamento de um parente da patroa, a casa ficou vazia. Só a minha mãe e o patrão. Ele fez o que quis. Espancou ela até ela perder a consciência. Ele a deixou no chão e saiu para a festa. Minha mãe dizia que enquanto tudo escurecia, ela sentiu mãos frias segurando as dela como se alguém não deixasse ela ir embora. Ela conta que ela se sentou e pediu, com as palavras dela, que Deus a livrasse de tudo aquilo. Segundo ela, pela primeira vez na vida, ela pediu que Deus lhe desse uma prova de que ele existia. E mais, ela disse com todas as letras que um Deus de misericórdia não deixaria uma criança sozinha no mundo e ainda mais sofrendo daquele jeito. Então ela disse de joelhos: Deus, se o Senhor existe mesmo, o Senhor vai ter que implorar muito para que eu te perdoe. Luciano, na volta da festa,
o carro do patrão capotou. Ele ficou em estado vegetativo e perdeu a vida poucos dias depois. Minha mãe não chorou. Pelo contrário, ela disse que sorriu pela primeira vez em anos. O outro funcionário foi embora pouco tempo depois. Ele foi pego roubando. Para ela, aquilo não foi coincidência. Era uma cobrança. Enquanto o patrão agonizava, minha mãe entrava no quarto dele quando ninguém via. Ela se aproximava do ouvido dele e dizia tudo o que ela nunca pôde dizer. Ela falava sem gritar, com muita calma. Ela dizia que ele ia morrer daquele jeito, enquanto ela aprenderia a viver. Ela jurava que às vezes via a sombra da minha avó parada no canto do quarto, observando. Pouco antes dele morrer, ela conseguiu entrar no quarto e sussurrou no ouvido dele: "Eu espero que a sua alma queime no inferno e que você sofra uma eternidade sufocado pela própria maldade." Luciano, minha mãe sobreviveu. Até hoje, ela não diz que venceu. Ela diz que sobrou. Ela cresceu, saiu dali, casou-se e teve filhos. Eu ouvi essa história da própria boca dela quando eu já era adulta. Até hoje, quando eu me lembro do jeito que ela contava, eu sinto que aquela casa nunca deixou ela de verdade. Algumas coisas atravessam o tempo e ficam. E a minha mãe ficou. Amigos, aqui a nossa amiga encerra o relato dela. Eu sei que vai ter gente que vai achar que ela tinha que ter perdoado ele, né? E não ter dito o que ela disse no ouvido dele pouco antes dele morrer. A gente sabe que o perdão é divino, né? A gente sabe que o perdão é de Deus. Mas é difícil quando a gente não passa pelo que essa mulher passou, né? Então, assim, eu não vou julgar, eu não vou dizer nada. Eu só vou dizer que eu tô torcendo pra sua mãe tá bem. Segundo você relatou aqui, ela já deve estar com uns 80 anos, né? Por aí. E ela sobreviveu sim. Ela venceu sim. Ela conseguiu fazer a vida dela, conseguiu se libertar disso tudo. E assim, esse é aquele tipo de relato que deixa a gente sem palavras, né? Eu tô completamente sem palavras. Minha amiga, muito obrigado, tá? Por ter enviado a sua história pra gente. Manda um grande abraço pra sua mãe, tá? E fica com Deus, você e ela. A nossa segunda história de hoje vem do nosso amigo Wagner Teixeira. Ele é da cidade de Manicoré, no Amazonas. A história chama-se Eu Fui Encantado. O Wagner nos conta. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos os ouvintes. Eu estou contando isso agora porque já passou tempo suficiente para eu conseguir organizar tudo na minha cabeça. Mas o que aconteceu comigo ainda mexe com o meu corpo quando eu me lembro. Não foi uma história bonita, nem uma história heróica. Foi sobrevivência misturada com medo e com alguma coisa que eu não sei explicar direito até hoje. Eu entrei na mata como eu sempre fiz e eu saí diferente, com a sensação de que uma parte de mim ficou lá. Eu tinha pouco mais de 30 anos quando eu me perdi. Caçar era uma rotina desde menino. Eu conhecia trilha, conhecia cheiro de chuva, conhecia silêncio de bichos se escondendo. Naquele dia eu estava com mais gente, mas eu resolvi seguir um caminho diferente. Não teve pressa, não teve discussão. Eu só achei que conhecia o lugar melhor do que eu conhecia. E esse foi o meu erro. Depois de um tempo andando, eu percebi que eu não reconhecia mais nada. A mata muda sem avisar. O chão fica mais fechado, o som fica estranho.
Eu tentei voltar, mas cada passo parecia me levar mais fundo. Eu andava horas e acabava voltando para o mesmo ponto. Uma clareira pequena com uma árvore caída no meio. Aquela árvore virou o meu marco, o meu castigo. No primeiro dia, eu ainda pensei que eu ia sair rápido. Eu tinha munição, tinha uma faca e tinha a fé de que alguém ia notar a minha falta. No segundo dia, a fome começou a apertar e o medo começou a trabalhar. À noite, eu ouvia passos que não combinavam com animais. Não eram pesados e nem rápidos. Eram passos medidos, como se alguém caminhasse com calma ao meu redor. No quarto ou quinto dia, eu a vi pela primeira vez. Não foi de repente. Foi como se a mata tivesse aberto espaço para ela. Uma mulher parada entre as árvores. Ela não era bonita e nem feia, ela era antiga. O cabelo parecia misturado com folha e sombra. A pele tinha a cor de terra molhada. Ela não falou nada, mas eu entendi que ela queria que eu a seguisse. Isso não veio como um pensamento, veio como uma certeza. A partir dali eu passei a andar atrás dela. Às vezes ela parecia longe, às vezes perto. Ela nunca olhava direto para mim. Quando eu cansava, ela parava. Quando eu caía, ela esperava. Eu comia o que aparecia no caminho. Fruta que eu nunca tinha visto. Raízes amargas que não me mataram por pouco. Quando eu dormia, eu sonhava com água correndo, mesmo quando não tinha nenhum rio por perto. Eu perdi a conta dos dias. Eu parei de marcar o tempo. Meu corpo foi afinando e a minha roupa foi rasgando. Teve momentos em que eu pensei em acabar com tudo. Eu coloquei a arma no peito mais de uma vez, mas sempre faltava alguma coisa. Quando não era coragem, era munição. Quando não era munição, era força na mão. Sempre tinha uma falha. Em alguns momentos, eu percebia que ela me levava em círculos. Eu passava por lugares que eu reconhecia, mas que pareciam diferentes. Troncos com marcas novas, cheiro de fumaça que sumia rápido. Eu sentia que eu não estava sozinho, mas também eu não sentia uma ameaça direta. Era como se eu estivesse sendo testado. Uma noite eu acordei com aquela mulher sentada perto de mim. Ela não tocava o chão. Os pés dela ficavam um pouco acima da folha seca. Eu vi sangue escorrendo das mãos dela, mas o sangue não pingava. Ele sumia no ar. Eu entendi sem palavra nenhuma que aquele sangue não era dela. Era um aviso. Era uma cobrança. Eu comecei a chorar sem saber porquê. Então ela levantou e entrou na mata, e sem pensar eu fui atrás dela. Depois disso eu adoeci. Eu tive uma febre muito alta, eu tive dor no corpo e a minha visão ficou embaralhada. Eu andava como se eu estivesse bêbado e em alguns momentos eu achava que eu via pessoas conhecidas entre as árvores. Mas quando eu chegava perto nunca tinha ninguém. Eu falava sozinho, eu rezava alto, eu pedia perdão por coisas que eu nem sabia se eu realmente tinha feito. Teve um dia em que eu acordei num lugar diferente. O chão era mais limpo e o mato era mais baixo. Eu senti cheiro de casa, de comida antiga. E foi aí que aquela mulher apareceu pela última vez. Ela estava de frente para mim. O rosto dela parecia mais humano, mas os olhos continuavam fundos. Ela levantou a mão e apontou. Eu senti um peso no peito, como se estivesse sendo empurrado para fora de um lugar que não era mais meu. Depois disso eu caminhei sem parar. Eu não sei quanto tempo passou, eu só lembro de sair da mata e cair perto de um caminho de terra. Eu fui encontrado fraco, sujo e falando coisas sem sentido. As pessoas me ajudaram, me deram água e me levaram para um lugar seguro. Meu corpo estava vivo, mas a minha cabeça demorou para voltar. No hospital, eu tentei explicar, mas nem tudo saiu certo.
Eu dizia que eu estava encantado, porque essa era a palavra que mais fazia sentido. Eu segui uma entidade da floresta, uma mãe da mata. Alguns riram, outros ficaram calados. Eu não me importei. Eu sabia o que eu tinha visto. Luciano, até hoje eu não consigo entrar na mata do mesmo jeito. Às vezes, à noite, eu sonho com aquela mulher parada entre as árvores me olhando sem raiva, mas também sem carinho. Só olhando. Aí eu acordo suado com cheiro de terra no nariz, mesmo estando muito longe de tudo isso. Eu sobrevivi, mas eu não saí inteiro. Tem coisas que a floresta devolve diferente, e tem coisas que ela cobra, mesmo depois que a gente vai embora. Eu sei que se ela não tivesse me guiado, eu não teria voltado. Mas eu também sei que aquela caminhada não foi um favor. Foi um aviso que eu carrego até hoje. Muito obrigado a todos pela atenção. Assina Wagner Teixeira, de Manicoré, no Amazonas. Wagner, meu amigo, uma ótima noite para você. Muito obrigado por ter enviado a sua história para a gente. Fica com Deus. Meus amigos, continuando, a terceira história vem da cidade de Franco da Rocha, em São Paulo. Foi enviado pelo Daniel Azevedo e chama-se A Sombra nos Corredores. O Daniel nos conta. Saudações, Luciano. Meu nome é Daniel. Eu trabalhei em um hospital psiquiátrico por mais de 20 anos. Eu não entrei achando que ia ficar tanto tempo, mas eu fui ficando. Um mês virava 6, 6 meses viravam anos. E quando eu percebi, minha vida inteira tinha passado dentro daqueles muros. O serviço era pesado, mal pago, mas era fixo. Naquele tempo, isso já bastava. O hospital era antigo, era grande demais, feito para outra época. Os corredores eram longos, as paredes eram grossas, as janelas eram tão altas que quase não deixavam a luz entrar direito. Mesmo durante o dia, tinha sempre o tom escuro lá dentro. À noite, então, aquilo parecia outro mundo. As luzes ficavam fracas, algumas piscavam e o silêncio nunca era completo. Sempre tinha algum som vindo de longe, mesmo quando todo mundo estava deitado. Eu comecei fazendo de tudo: limpeza, apoio, acompanhamento de paciente, contenção quando precisava. Não tinha muita divisão. Quem estava no plantão fazia o que aparecia. Com o tempo eu aprendi a observar mais do que falar. Em lugar assim, quem fala demais acaba se perdendo rápido. O que muita gente não entende é que o hospital psiquiátrico não é só grito e bagunça. Tem dias assim, claro, mas o pior é o clima constante. É como se o lugar guardasse o que passou por ali. Gente abandonada, gente machucada, gente que perdeu tudo. Aquilo não vai embora quando o paciente vai. De alguma forma, aquilo fica. Teve uma paciente que nunca saiu da minha cabeça. Era uma mulher de uns 30 e poucos anos. Ela tinha enlouquecido depois de dormir em cima do próprio bebê recém-nascido. A criança acabou perdendo a vida sufocada. Quando ela chegou no hospital, ela ainda estava em choque. E depois ela entrou no estado que não mudou mais. Ela chorava o tempo todo, mas não gritava. Era um choro baixo, fraco, que parecia não ter começo e nem fim. Ela andava sempre com uma coberta enrolada nos braços, apertada contra o peito, como se ela estivesse segurando o filho. Aquela coberta virou parte dela, e quando alguém tentava tirar, ela passava mal de verdade. Ela tremia, caía, ela ficava sem ar. Então, eles deixavam. Foi por causa dela que eu comecei a notar uma coisa diferente. Sempre que ela passava pelos corredores, eu via uma sombra andando logo atrás dela. E não era sombra de alguma lâmpada. A luz não batia daquele jeito. Era uma forma escura do tamanho de uma pessoa, sem rosto e sem detalhes. Ela se movia junto,
e acompanhava cada passo dela. No começo eu achei que fosse coisa da minha cabeça. Plantão longo, pouco descanso, ambiente pesado. Só que com o tempo, eu percebi que aquela sombra aparecia perto de outros pacientes também. Principalmente os mais graves. Os que escutavam vozes, os que ficavam agressivos do nada, os que se isolavam em silêncio profundo. Parecia que aquela presença se colocava sempre atrás deles, um pouco acima, como quem observa. Não tocava em ninguém, mas estava ali. E quanto pior o estado da pessoa, mais próxima ela ficava. Tinha um senhor de 78 anos que ficou internado por muitos anos. Ele tinha esfaqueado um vizinho. O juiz entendeu que ele não tinha condição mental de responder pelo que fez e o mandou para tratamento. No dia a dia ele parecia tranquilo. Ele conversava normal, lembrava de muita coisa antiga, perguntava da família, mas de vez em quando ele mudava completamente. Ele ficava inquieto, com o olhar perdido, e reclamava de uma voz de um homem que mandava ele fazer coisas erradas. Ele falava disso com naturalidade, como se fosse parte da rotina dele. Não parecia delírio desesperado. Parecia mais um relato. Sempre que ele entrava nesse estado, eu sentia aquela mesma presença por perto. A sombra ficava mais definida, ficava mais colada nele. Em alguns momentos, eu tinha a sensação de que ele se inclinava como se estivesse falando bem perto do ouvido dele. Com o passar dos anos, eu comecei a perceber um padrão. Muitos pacientes pioravam depois de alguma tragédia pessoal. Perda de filho, alguma culpa pesada, violência sofrida, abandono. Era como se a dor abrisse espaço. Era como se alguma coisa encontrasse caminho ali. A noite era pior. Tinha plantão em que vários pacientes levantavam quase ao mesmo tempo. Eles andavam devagar pelos corredores sem se olhar e sem se falar. Eu via aquelas sombras acompanhando uma atrás de cada um, todas parecidas. Não parecia desordem, parecia organização. 2 anos depois, aquele senhor faleceu. Disseram que a morte foi natural. Quando o pessoal foi buscar o corpo, eu estava ajudando a organizar o quarto. Na hora em que eles levantaram o corpo, Luciano, eu vi claramente uma fumaça escura saindo de dentro dele. Ela não subiu rápido, ela subiu devagar, grossa, e foi se desfazendo no ar. Não era poeira, não era vapor. Era outra coisa. Eu olhei em volta. Alguns funcionários giravam o rosto. Outros continuaram fazendo o que estavam fazendo, como se não tivessem visto. Ninguém comentou, e ficou tudo por isso mesmo. Depois desse dia, eu comecei a prestar mais atenção nos momentos de morte. Sempre que alguém morria, eu sentia que aquela presença se movia. Em alguns casos, outros pacientes pioravam logo depois. Eles começavam a ouvir vozes novas, a ter um comportamento diferente, mais agressivo e mais confuso. A mulher da coberta nunca melhorou. Um dia, uma madrugada, eu entrei no quarto dela para verificar se estava tudo bem. Ela estava sentada na cama embalando os braços vazios. A coberta estava no chão. Ela sorria com um sorriso que não combinava com o choro de sempre. Atrás dela, a sombra estava tão próxima que parecia envolver o corpo dela. Eu senti uma pressão estranha no peito. Não era medo, era como se eu não devesse estar ali. Aí eu saí do quarto devagar sem fazer barulho e não voltei mais lá naquela noite. Com o tempo, isso começou a me afetar. Eu dormia mal, eu sonhava com corredores intermináveis, cheios de gente andando de cabeça baixa. Todos eram seguidos pelaquela mesma forma escura. Às vezes eu acordava com a sensação de que tinha alguém parado ao lado da cama me observando. Entre os funcionários mais antigos, existia um acordo silencioso. Ninguém falava dessas coisas.
Quem falava acabava pedindo transferência ou então saía do serviço. O hospital parecia cobrar silêncio em troca de estabilidade. Depois de mais de 20 anos, eu não aguentei mais. Meu corpo já estava cansado, minha cabeça também, e eu acabei pedindo demissão. Hoje, longe daquele lugar, eu continuo convencido de que as pessoas não enlouquecem sozinhas. A dor abre portas, a culpa empurra, e algumas presenças sabem exatamente quando entrar. Eu não digo que essa coisa causava aquilo tudo, mas eu sei que aquela sombra se aproveitava. Ela observava, ela influenciava, ela alimentava o pior que cada pessoa carregava por dentro. Até hoje, quando eu passo perto de um hospital antigo ou um lugar que muita gente sofreu, eu sinto aquela mesma sensação no meu corpo. Algumas coisas não atacam de uma vez. Elas caminham junto, devagar, até a pessoa não ter mais força para seguir sozinha. E quando isso acontece, quase ninguém percebe. Tenham todos uma ótima noite. Assina Daniel Azevedo, da cidade de Franco da Rocha, em São Paulo. Daniel, muito obrigado por ter enviado a sua história pra gente, meu amigo. Uma ótima noite para você também. E até uma próxima. Amigos, a nossa última história de hoje foi enviado pela Isabel Azevedo. Ela é da cidade de Indiaporã, no interior de São Paulo. A história chama-se A Aparição de São João. A Isabel nos conta. Bom dia, boa tarde, boa noite, Luciano e amigos. Meu nome é Isabel Azevedo. Eu chego até você por meio do meu filho, Alan, que já é inscrito antigo no seu canal. Eu moro atualmente em Indiaporã, no interior de São Paulo, mas eu sou natural de Júlio Mesquita. Foi lá que aconteceu o que eu vou relatar agora. Eu tinha mais ou menos 13 anos. Hoje, com 55, eu me lembro como se tivesse sido ontem. Era noite de São João, uma noite festiva. Eu estava perto da fogueira com meu pai de criação, que na época tinha cerca de 60 anos. A noite estava fria e a gente se aquecia com o calor do fogo. Quando o relógio marcou 11h59, o meu pai disse: Isabel, tá tarde, vamos entrar. Eu respondi que eu ficaria só mais um pouco para terminar de assar uma batata no espeto. Foi então que, vagamente, eu olhei para o outro lado da fogueira. Ali estava um senhor bem idoso. Ele devia ter mais ou menos uns 90 centímetros de altura. Não era criança, apesar do tamanho. Pela aparência, ele parecia ter uns 70 anos. Ele me olhava fixamente. Nós ficamos alguns minutos assim, nos encarando. Eu conseguia ver bem o rosto dele. Nariz, boca, era tudo muito nítido. Eu confesso que naquela hora, minha alma saiu do corpo e voltou. Eu fiquei paralisada, sem reação, incapaz até de correr. O medo me travou. Então eu gritei chamando meu pai. Ele veio correndo e perguntou o que estava acontecendo e eu respondi: Tem um senhorzinho ali, pai, perto da fogueira. O meu pai me puxou para dentro de casa, dizendo que não estava vendo ninguém. Mas ele estava sim. Eu percebi. Eu ainda tentei dizer para ele perguntar se ele estava precisando de alguma coisa. Então meu pai, com aquele jeito simples dele, pegou 2 galhos com brasas na ponta e fez o sinal da cruz no ar. Em seguida ele disse que, de algum modo, o que estava ali não era uma pessoa de carne e osso, mas um espírito vagante. Sem entender direito, eu perguntei por que o senhor tinha sumido. E Luciano, eu tenho comigo que o meu finado pai também viu, e que ele só não quis admitir na hora para não me deixar ainda mais assustada. Já na porta de casa, ele confirmou que tinha visto sim, e disse que aquela tinha sido uma visita de São João. Como éramos muito fiéis à religião católica, nós acreditávamos nessas aparições. E não foi só essa vez que eu vi algo assim.
Eu tive outros acontecimentos que me levaram a acreditar, de vez, que o sobrenatural existe. Eu escuto vozes e também vejo pessoas que já se foram. Eu já vi criancinhas pedindo oferendas. Dentro da minha casa, já apareceu uma moça alta com o rosto ofuscado, parado na porta, segurando uma blusa minha. Eu ouvi claramente ela me chamando, como se quisesse que eu fosse com ela para algum lugar. Eu também vejo muitos vultos. Eu sou perturbada por entidades ruins que tentam me usar como cavalo. Meu finado pai aparece para mim em sonhos. Muitas coisas eu sinto antes de acontecer, e quando eu percebo, elas já aconteceram. Para não me alongar demais e não ficar cansativo, eu vou me despedindo. Eu deixo um grande abraço para você e para a sua família. Eu ainda volto com mais histórias. Muito obrigada. Assina Isabel Azevedo, de Indiaporã, São Paulo. Isabel, muito obrigado, tá, minha amiga? Um grande abraço para você também e para sua família. Olha, você descreveu aqui tantas coisas. Eu vou ficar esperando você enviar as suas outras experiências aqui pra gente. Você já passou por muita coisa, realmente. Assim que você tiver um tempinho, bota tudo no papel e manda aqui pra gente, tá? Vai ser um prazer ler as suas histórias. E manda um abraço aí pro Alan, pro seu filho. Ou o Alan, né? Alan ou Alan. Eu nunca sei quando é Alan ou quando é Alan. Mas enfim, um abraço pra vocês dois, tá? E fica com Deus. Meus amigos, chegamos ao fim do nosso vídeo de hoje. Eu espero sinceramente e do fundo do meu coração que todos tenham gostado. E se gostaram, já sabem, né? Deixe seu like, pois isso ajuda muito o nosso canal. Lembrando que se você quiser ver o seu nome aparecendo aqui do lado, considere se tornar membro do canal, contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês. Esse é um valor para lá de simbólico, mas que nos ajuda e muito a continuar produzindo conteúdo. O link para você se tornar membro está logo aqui embaixo do título do vídeo. Meus amigos, continue por aqui, maratone o nosso conteúdo e não deixe de compartilhar esse vídeo aqui com seus amigos. Lembrando que nós temos um encontro marcado aqui mesmo, amanhã às 8 da noite. Muito obrigado a todos pela atenção, uma vida longa e próspera para todos. Muito obrigado e até uma próxima história.